Bom, eu preciso contar primeiro para vocês por que eu fui procurar a terapia. Por volta de 2004, quando o Detonautas estava fazendo bastante sucesso, eu tive uma crise existencial absurda e comecei a questionar tudo que eu vinha fazendo, questionar meu posicionamento dentro da indústria fonográfica, meu posicionamento diante da banda, meu posicionamento diante da minha família, da ausência, da solidão, de estar com um filho pequeno, de estar casado, né? E ter uma vida totalmente distante da vida padrão, quer dizer, viajando direto, estando fora direto. Isso começou a me gerar um pânico. Num dado momento eu tive uma crise absurdamente assustadora de pânico em São Paulo e eu tinha muito medo de procurar terapia porque eu tinha medo de que a terapia me colocasse de alguma maneira ela colocasse alguma blindagem na minha cabeça e eu perdesse as minhas inspirações, porque muitas das minhas inspirações vinham da minha angústia, né, da minha ansiedade, dos sentimentos, de ficar pensando no futuro, de ficar pensando nas coisas, dessa crise toda que a gente tem quando a gente é mais sensível às questões que acontecem no mundo. Então, de certa forma, eu tinha muito receio de me tratar com a terapia e perder esse foco. Mas foi justamente ao contrário o que aconteceu. A terapia, na verdade, ela aflorou em mim a sensibilidade para conseguir perceber outras nuances dessas questões que eu estava vivendo e eu comecei, obviamente, a descobrir um mundo gigantesco de possibilidades que pudessem me ajudar não só a conviver com esses sentimentos difíceis, mas, acima de tudo, a canalizar, né, a encontrar um caminho para conseguir colocar para fora esses sentimentos mais pesados, porque todos nós temos demônios, né? Todos nós temos fantasmas, todos nós temos alguma coisa que nos perturba. Algumas pessoas têm consciência disso e outras vivem totalmente inconscientes, sem saber exatamente quais são esses fantasmas, quais são esses demônios, quais são essas questões, de onde elas vieram, por que elas brotaram e por que você tem esse sentimento dentro de você. Então, dentro da terapia, eu comecei a conseguir lidar e identificar esses demônios e dar tamanho a esses demônios, né? Dar tamanho a esses fantasmas. Comecei a perceber que existiam alguns conflitos que eu tinha internamente e que eu precisava resolver imediatamente e alguns outros que podiam esperar, né? E não pense você que na vida que eu levo e com essa falsa impressão que as pessoas têm de que artista vive no glamour e de que a gente tem tudo muito fácil, de que, enfim, toda essa fantasia que é feita porque o artista vende essa imagem, né? Sempre bonito, sempre sorridente, sempre bacana, sempre alegre, sempre e as coisas nem sempre são assim, tanto não são que a gente vê que vários artistas na história da arte tiveram caminhos dolorosos, penosos, alguns foram parar em hospícios, outros se suicidaram, outros tiveram problemas com drogas, enfim. A arte é um viés pelo qual se canaliza muito da energia, da angústia, do sofrimento, da dor, de tudo isso que a gente sente que não é muito bom, mas ela também tem a capacidade de te levar a extremos que são bem perigosos. Hoje eu me sinto muito mais recuperado para poder falar disso, já tem 11 anos que eu faço terapia. Mas uma coisa que me ajudou muito nesse período, e eu acho que pode ajudar aquelas pessoas que estão, a você, as pessoas que estão de alguma forma precisando né, de um norte, de um horizonte agora para poder focar e tentar sair desse buraco, que é um buraco que muita gente subestima, né? Fala, o cara tá de frescura, então ela tá de frescura, tá fazendo doce, ou então não quer levantar, tá com preguiça, não quer viver a vida e tal, e não é assim. É muito mais profundo do que simplesmente as pessoas imaginem, né, um quadro de depressão ou de ansiedade. E eventualmente é necessário sim procurar um psiquiatra e entrar com medicação, porque a medicação pode ajudar e um acompanhamento obviamente vai te dizer o tempo que você precisa dessa medicação ou não. Mas eu sempre tive uma coisa muito clara na minha cabeça. Eu escrevia num papel todos os problemas, todos os problemas, contas que eu tinha que pagar, problemas que eu tinha que resolver dentro do meu trabalho, questões que eu tinha que resolver com a minha família, minhas questões particulares, pessoais, eu escrevia tudo num papel para conseguir visualizar o tamanho, né, desses fantasmas, o tamanho dessas coisas que estavam me perturbando. No momento em que eu conseguia visualizar
e que eu fazia contato, né, com de fato o que era aquilo que estava me incomodando, já me aliviava um pouco, porque eu conseguia ir priorizando o que eu ia tentar resolver naquele momento, o que era possível resolver naquele momento, e o que não dava para resolver naquele momento e que eu ia ter que viver e ia ter que aprender. Em dado momento, em 2005, 2006, tive uma perda lastimável de um grande amigo meu, do Rodrigo Neto, que era o guitarrista do Detonautas e que foi assassinado no Rio de Janeiro, e isso me jogou ainda num buraco mais profundo, assim. E eu posso falar tranquilamente que assim, foi nessas sessões de terapia que eu não surtei, que eu não... Assim, eu tive surtos, óbvio, tive vários problemas, foi uma fase muito difícil da minha vida, complicadíssima, milhões de acontecimentos me atormentando e eu deprimido e tomando remédio, inclusive, para poder conseguir seguir adiante, mas nessas conversas que eu tinha com a terapeuta, que Freud, né, dizia que é quando você limpa a chaminé, quando você está limpando as coisas que estão na tua cabeça e você falando para alguém, automaticamente às vezes você vai criando também percepções que você não tinha, né, na medida em que você coloca para fora. E a minha terapeuta, todas as vezes que eu pensava em desistir, que eu falava, não, eu não aguento mais, cara, não aguento, tipo, sei lá, vou desistir, vou me entregar, vou dormir, só quero dormir o dia inteiro, vou tomar remédio para ficar dormindo, eu não quero acordar mais. Ela falava assim para mim, se você desistir, eles venceram. Se você desistir, eles venceram. E isso é uma coisa que ficava na minha cabeça, se eu desistir, eles venceram. Eles quem? As pessoas que estão, de certa forma, vagando, né, por esse mundo e que, de alguma maneira, têm algum prazer, talvez até inconsciente, em atrasar a vida dos outros. Né, em torcer, em fofocar, em ficar falando dos outros, em não conseguir viver a própria vida e ficar vivendo a vida das pessoas e torcendo, né, comemorando cada vez que a pessoa tropeça, cada vez que ela sofre uma derrota, cada vez que ela passa por uma dificuldade. E às vezes são pessoas até próximas de você que você nem desconfia. E isso é muito, muito, muito perigoso porque essa energia é uma energia pesada. Né? Então você tem que conseguir blindar o seu coração nesses momentos. Assim. Então, além da terapia também eu leio muito, gosto muito de ler, me ajudou muito. Mas nesse momento, assim, eu acho que quem está na crise mesmo, na crise de dificuldade, passando por um momento de falta de total de horizontes para poder enxergar um caminho para seguir, eu acho que o ideal, assim, que funcionou muito comigo e que pode funcionar também com você, é colocar no papel, escrever os problemas, escreve tudo que você acha que é um problema, tudo, qualquer uma coisa, desde a gordura que você está se sentindo desconfortável com o seu corpo e que você quer melhorar, mas não tem força para ir para academia, até o problema com o seu marido, com a sua mulher, ou com a dificuldade de relação com seus filhos, ou o problema no trabalho, ou a falta de motivação para poder levantar de manhã e enfrentar o dia a dia que é tenso, que é ter que pegar um ônibus, ter que pegar um trânsito, enfim, e um monte de problema acontecendo no país, e as pessoas só falando notícia ruim, e isso vai te contaminando a ponto de te colocar muito para baixo. Né? Então, eu acho que essa primeira missão, assim, no primeiro momento, para mim, pelo menos o que funcionou, além de procurar o especialista, foi colocar no papel e ver quem eram os meus fantasmas, começar a conhecer os meus fantasmas. No momento que você conhece os seus fantasmas, que você descobre quem são eles, aí você vai começar a lidar com eles e vai começar a controlar eles. Então, nesse primeiro momento, eu acredito que esse seja o melhor caminho. Descobrir quem são os seus fantasmas, quem são esses demônios que estão no seu ouvido, quem são essas pessoas que estão te atormentando, né? E eu não estou falando de coisas só espirituais, não. As pessoas podem até levar para o lado espiritual e aí fazer as suas orações ou caminhar com relação à sua fé e procurar, até através mesmo da crença em alguma divindade superior, o caminho, porque ajuda a se sentir mais protegido e tudo mais. Mas quando eu falo demônios, eu falo os problemas, os fantasmas, as coisas que a gente imagina. A gente faz fantasias demais, às vezes, com problemas que são menores do que a gente pode achar que eles têm. Né? Às vezes a gente dá um tamanho gigantesco para uma coisa que não tem tanto tamanho. Então tenta fazer isso, tenta essa experiência. Escreve no papel,
as coisas que estão te perturbando, olha para elas e vê o que você pode colocar em ordem de prioridade para poder ir resolvendo. E além disso, obviamente, sempre, se for possível, procurar um especialista nessa área que certamente vai te ajudar a lidar com esse momento complicado que você está passando. Né? Então, eu acho que vale a pena assim, compartilhar essas ideias, porque eu passei por isso, nesse momento estou vendo uma fase boa da minha vida que tem muito a ver com a minha desintoxicação também, que é um outro tema que eu acho que vale a pena a gente falar mais para frente. Mas em tempos, como o vídeo de ontem trouxe muita gente para cá com algumas questões, eu estou colocando mais ou menos para essas pessoas que me perguntaram por inbox como é que eu consegui de alguma forma ir me tirando os nós dessa relação que eu tinha com a fase mais difícil, mais pesada da minha vida. E não pensa você que eu resolvi isso agora, não. Assim, demorei muitos anos, eu não estou ainda completamente curado, mas me sinto mais à vontade hoje para falar sobre isso. Então, se eu conseguir, você consegue também. Né? É difícil, mas não é impossível. Então, bola para frente e vamos que vamos. Falou, um grande abraço aí, força, todos nós. Valeu.